Para o estudo de hoje, teremos a colaboração dos amigos e facilitadores, Shirley Milagre e Eurípides Farley. Passamos a palavra aos facilitadores. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma noite de estudo, de reflexão, para assim juntos nesta noite poder refletir e sairmos daqui um pouco mais entendidos acerca da mensagem que Jesus assim nos edificou. Boa noite, Shirley. Boa noite também aos amigos internautas, nossos amigos que nos acompanham através da internet. Bom, uma primeira pergunta que já nos chega, um questionamento sobre... muito se fala sobre céu e inferno, né? E como o Espiritismo assim trata esse assunto. Então, de que forma a doutrina espírita trata este assunto relacionado a céu e inferno? Bom, céu e inferno, vamos colocar assim, foi criado pela Igreja Católica como lugares assim circunscritos. Vamos colocar que depois da morte do corpo físico, de acordo com a forma que você levou a vida, você vai para o céu ou vai para o inferno, né? Ou seja, se você foi uma pessoa de bem, você assim estará no céu, e se você não foi uma pessoa de bem, você estará no inferno. Porém, a doutrina espírita vem nos esclarecer e nos colocar mais assim sintonizados com essa questão, nos mostrando que na realidade a questão céu e inferno é uma questão mental, ou seja, é um estado de consciência, porque a lei de Deus está escrita justamente em nossa consciência, conforme nos traz os amigos espirituais através de Kardec no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus, e assim é nos dito na nossa própria consciência. Então, como um estado mental, ou seja, como um estado de consciência, conforme a doutrina espírita assim nos coloca, e vai assim nos colocar dentro daquilo que Cristo veio nos fazer refletir, que é a cada um segundo as suas obras. Ou seja, esse estado de consciência, essa questão de se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno, é justamente dentro daquilo que eu já trago em mim, ou seja, daquilo que eu já vivencio aqui no mundo material, ou seja, neste orbe planetário ao qual todos nós aqui estamos inseridos, nessa busca de crescimento, de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Ou seja, aqui viemos para desatar de nós as questões que não mais fazem sentido à nossa existência, que nós precisamos assim, conforme o próprio Jesus nos esclarece na parábola do joio e do trigo, começar a podar as arestas, começar assim a tirar de nós aquilo que não dá mais ênfase para nós continuarmos seguindo. Então, estado de consciência nesse sentido, para que todos nós possamos refletir de acordo com as nossas ações, de acordo com as nossas atitudes. Então, posso nós todos aqui hoje já vivermos na Terra já com esse pezinho no céu, de acordo com as ações positivas, de acordo com as ações no bem, de acordo com o que o próprio Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, nesta busca por dominar, ou seja, começar a vencer as más tendências que todos nós trazemos no nosso ser, ou seja, na nossa consciência, enraizado ainda em nós, que nós precisamos começar assim já a melhorar isso, ou seja, trabalhar isso e podar essas arestas conforme Jesus coloca para nós. Então, se tivermos tido uma vida regrada de obras positivas, assim já podemos calcular que estamos já vivendo nesse céu, nesse estado de sã consciência, de paz, de fraternidade, de serenidade, de benevolência, conforme Jesus assim nos convida a refletir para com todos. Ou se, infelizmente, ainda nos damos a esse processo de ainda cultivar em nós aquilo que não dá mais sentido, que não faz mais bem para o próximo, nós vamos entender que
estamos ainda caminhando nesse céu, nesse inferno de consciência, ou seja, nessas pesares, nesses pesadelos que ainda nos atordoam, que vai nos visitar a qualquer momento da nossa caminhada, através de uma dor, através de um sofrimento, através de algo que vai nos fazer pensar e refletir novamente. Então, estado de consciência, conforme a doutrina nos traz e nos faz refletir, para assim, desde já, irmos trabalhando melhor o nosso ser, burilando as más tendências que ainda trazemos enraizadas em nós. Shirley. Boa noite. Bom, boa noite aos internautas também que nos assistem. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez estudando com vocês. E aí temos uma pergunta de hoje, né? Coisa boa. Se somos todos filhos de Deus, por que a vida não é justa para todos? Isso é uma pergunta boa demais, né? Porque, na verdade, é uma pergunta que soa na nossa consciência que o tempo todo. O tempo todo a gente se pergunta, mas por que as coisas têm que ser assim, não é? Por que acontece dessa forma? Por que acontece desse jeito, né? Nós estamos o tempo todo perguntando a razão do sofrimento, né? Evidentemente que, se nós formos pensar um pouquinho, nós não ficamos questionando a razão das nossas alegrias, né? A razão dos nossos prazeres, né? Se nós estamos bem, temos saúde, estamos felizes, nós não vamos ficar, na maioria de nós não ficamos questionando. Mas por que eu tenho saúde, meu Deus? Mas por que eu tenho dinheiro, meu Deus? Por que eu tenho tanto dinheiro assim? Ou por que eu tenho tanta saúde assim, né? Geralmente nós questionamos são os nossos sofrimentos. E a doutrina espírita, ela vem como consolador prometido trazer luz sobre as questões filosóficas que nós levantamos. Uma das questões é essa, a razão do sofrimento, né? E a doutrina espírita diz que a vida é justa e que aqui na Terra nós estamos aqui vivendo uma parte da nossa vida, uma parte da nossa história, e que a nossa história, ela não começou no nosso nascimento atual, ela começou no momento em que Deus nos criou como centelha divina, como crisálida de consciência. É ali que começou a nossa história, né? E, portanto, a lei de causa e efeito, ela é uma lei universal. Ela serve não só para o mundo espiritual, mas também para o mundo material, né? É uma lei que governa, inclusive, sistemas planetários, né? Envolve o magnetismo, né? Envolve a energia, a frequência, envolve sintonia e tudo mais. Então, a nossa vida hoje, terrena, esse pequeno pedaço da nossa verdadeira vida, que nós estamos vivendo, esse momento, ele tem muitos reflexos de uso do nosso livre-arbítrio, de nossas escolhas que nos antecederam a esse momento. E muitas vezes, através desses sofrimentos, a gente não só se reconstrói como pessoa, mas também a gente corrige muito dos erros que nós cometemos, tá? E muitas vezes é através do sofrimento que nós somos despertados para essas questões filosóficas. Porque enquanto nós estamos com a vida muito boa, nós não fazemos questionamentos, tá certo? E a vida é justa, sim, de acordo com a justiça divina, com as nossas escolhas e com a consequência das nossas escolhas.
Uma outra pergunta aqui: se os espíritos se alimentam como nós? Bom, vai um pouco depender da evolução de cada um, né, Shirley? Como nos relata os amigos espirituais, e assim nós vamos entender um pouco sobre a questão do vampirismo, por exemplo, dando exemplo assim na questão do álcool, das pessoas que são dadas ao vício do álcool, e aí os vampiros que assim procuram por essas pessoas para assim sugar delas no momento que elas estão ingerindo as bebidas alcoólicas, esses fluidos energéticos dessas bebidas, ou seja, eles vão alimentar desses fluidos através da ingestão de quem está bebendo. Então, através disso, ele capta esse fluido e assim ele alimenta disso. Ou seja, então os espíritos, eles se alimentam dos fluidos. E depende muito, conforme a gente colocou a questão anterior da pergunta sobre o céu e o inferno, da evolução de cada um. Ou seja, de acordo com o que nós aqui estamos, lá nós seremos. Ou seja, ao desencarnar, seremos exatamente como estamos agora. Com as mesmas ânsias, com as mesmas ansiedades, com os mesmos vícios, com os mesmos apetites, vamos colocar assim. Ou seja, ninguém vai transportar assim esse portal para o mundo espiritual, achando que vai chegar lá já numa condição melhor, se transformando em anjo, ou seja, somos nós mesmos. Por isso que, conforme coloca para nós, a lei de Deus toda gravada em nossa consciência, ali é nós de frente conosco mesmo. Tem uma mensagem no Evangelho que nos diz que estamos nus diante de Deus, ou seja, podemos esconder todas as coisas diante dos homens, mas diante de Deus não, porque de Deus não se zomba. Ou seja, essa questão do vício, de todas as virtudes já conquistadas, esse passo evolutivo de cada um, esse avanço que todos nós aqui estamos buscando, ou seja, planejando construir, depende muito da questão evolutiva, de sintonia de cada um. Então, os espíritos sim se alimentam de acordo com a questão evolutiva de cada um, de acordo com o grau de evolução de cada um, e assim de acordo com os fluidos que cada um vai captar. Ou seja, conforme Jesus assim coloca para todos nós: diga-me com quem tu andas, logo direi quem tu és. Então nós vamos ter que pensar e refletir para pensarmos conforme o Evangelho nos coloca: diga-me quem tu és e eu te direi com quem tu andas. Ou seja, a questão do vício, esses fluidos que a gente alimenta também através da energia magnética. Tantas pessoas que saem da nossa volta dizendo que se sentiu mais fortalecidas, e quantas vezes nós chegamos perto de pessoas e nos sentimos enfraquecidos, ou seja, as energias que são sugadas. Então, de acordo com a nossa vibração, de acordo com a nossa sintonia, os espíritos também buscam, através desses fluidos, essa energia que vai alimentar a cada um. Então, voltando a essa questão do vício, principalmente, para a gente assim analisar e refletir sobre a questão dos vampirismos, que assim sugam essas nossas energias de acordo com a nossa vibração, de acordo com a sintonia que a gente dá a cada um. E conforme coloca para nós, depende da evolução de cada espírito. No mundo espiritual, os alimentos são fluídicos, ou seja, energéticos. Então, é tudo uma questão de energia. Então, todos nós, ao transportar esse portal, voltando à pátria espiritual, nós também alimentaremos de acordo com o que aqui nós fizemos. Por isso, é bem colocado para nós começar a desvencilhar desses vícios que está todos ainda enraizados em nós, que nós precisamos cortar para quando a gente transportar, ou seja, retornar ao mundo espiritual, estarmos assim numa condição menos materialista. Por isso Jesus já dizia: onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Se a gente se apega a muitas questões materiais, vamos alimentar disso quando estivermos de lá. Tanto no orgulho, no egoísmo, não só de alimentação, mas vamos pensar também nas questões que ainda nos prendem à questão do corpo físico.
Dando seguimento mais ou menos a pergunta que foi feita anterior, tem uma pergunta de hoje, que é o seguinte: gostaria de saber se o espírito obsessor pode influenciar na vida da gente, mudando o nosso jeito de ser. E aí, um outro colaborador, né, um outro companheiro aqui de ideal perguntou: espíritos obsessores podem me influenciar ao mal? Como posso me livrar deles? Né? Bom, é fato, nós sabemos disso, que se nós sairmos aqui, se nós tivermos um problema, e nós sairmos da casa espírita e conversarmos com várias pessoas transeuntes que estão na via pública, né? Irmãos nossos da via pública, se nós pararmos cada um e pedirmos um aconselhamento sobre a questão, o problema que nós temos, nós vamos ouvir vários aconselhamentos, não é? Vamos ouvir aconselhamento desde que você ignore o problema e viva a sua vida, ou que você lute para sair do problema, ou que você desafie aquilo que está te dando problema. Então, os conselhos são inúmeros. No mundo espiritual, nós vamos encontrar espíritos que são pessoas desencarnadas, também com várias formas de ser, várias formas e maneiras de pensar, e várias formas e maneiras de nos aconselhar e de nos conduzir, de nos influenciar. Então nós temos espíritos que vão nos prestar grandes auxílios, porque vão nos inspirar decisões difíceis e boas para o caminho do bem. E nós vamos encontrar inúmeros companheiros em situação desequilibrada e muitas vezes em condições emocionais, psicológicas e de experiência de vida muito piores do que a nossa no momento atual, que vão dar a opinião deles e vão tentar nos convencer que aquilo ali é o melhor a ser feito. Então, é possível que nós sejamos influenciados por consciências em condições mais ignorantes em relação às leis divinas do que a nossa, que nós damos o nome de espíritos obsessores? Sim, evidentemente que sim. A ponto, inclusive, de influenciar fortemente no nosso livre-arbítrio, no uso dele, nas decisões que nós tomamos, no movimento que nós fazemos em relação aos nossos sentimentos e às nossas decisões. Evidentemente que podemos ser influenciados por essas consciências. Mas elas estão ali apenas para serem ocasionadores de tragédias? A única função deles é nos fazer mal ou fazer mal a qualquer criatura encarnada? Não. Na realidade, muitas vezes eles estão em sintonia mental com o nosso estado de alma. Eles estão apenas compartilhando conosco um estado de alma que nós estamos alimentando. Então, evidentemente que para que exista o espírito obsessor, tem que haver o obsidiado. Ninguém vai te obrigar a fazer uma coisa se você não se você oferecer resistência, não é? E é isso que a doutrina espírita fala, que você pode combater a influência das consciências que estão desagregadas,
que estão ainda na região da ignorância. E como que você pode combater essa influência? Oferecendo resistência. Como que se oferece resistência? Procurando se iluminar, alimentar bons pensamentos, bons sentimentos, boas ideias, ser otimista, confiar nas pessoas, apostar no bem, apostar na justiça. Porque quando nós tomamos essa atitude, nós oferecemos a resistência à influência dos maus espíritos, principalmente dos obsessores. Lembrando que, alguns casos, além da condição de sintonia mental e emocional entre o desencarnado e o encarnado, o obsessor e o obsidiado, muitas vezes existe uma história que é o pano de fundo da sintonia mental e que é a chave que dá permissão a essa mente doentia influenciar aquele que se diz obsidiado. Muitas vezes a história dos dois lá atrás é que dá essa permissão, porque o obsidiado, em inúmeras vezes, ele pode ter provocado o mal, o sofrimento daquele que hoje é o seu obsessor, que é a grande maioria dos casos. Quando nós temos obsessões graves, geralmente existe uma história, um pano de fundo por trás, que é a chave que permite que essa ligação se estabeleça de forma tão intensa. E esses casos, muitas vezes, é que vão precisar de ajuda não só do obsidiado. Além do obsidiado ter que mostrar a sua resistência moral e a sua mudança íntima, ele às vezes pode precisar da ajuda de uma equipe de trabalho de desobsessão no esclarecimento da criatura desencarnada que o acompanha, que o influencia. Existem trabalhos na casas espíritas de assistência espiritual. E digo mais a vocês, muitas vezes nem precisaria de nós encarnados e médiuns fazer tais reuniões chamadas desobsessão. Mas é porque esses médiuns, essas criaturas que se disponibilizam a fazer esse trabalho, que é um trabalho difícil, exige uma preparação muito grande, eles precisam de receber lições. Então, quando o espírito comunicante conta a sua história e a razão pela qual ele tem uma sintonia tão grande com o encarnado, quem está na reunião aprende muito, né? Porque a espiritualidade, ela não precisaria fazer esse trabalho desta forma, mas esta forma de trabalho é uma maneira de nós encarnados aprendermos um pouco sobre o mundo espiritual. Então é uma forma educativa para nós, né? Uma pergunta aqui que diz o seguinte: por que a maioria de nós tende a identificar com mais frequência as dificuldades, defeitos alheios do que as qualidades? E aí eu vou pegar isso aqui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no versículo 9, onde Kardec nos traz, dizendo o seguinte: o argueiro e a trave no olho. Uma mensagem de Mateus, no capítulo 7, versículos 3, 4 e 5, que diz assim: porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, nesta mensagem,
que Jesus nos traz para refletir, que Mateus escreve para nós, no capítulo 7, versículos 3, 4 e 5, falando sobre justamente isso. Quando nos coloca a refletir, quando a gente olha primeiramente o defeito do outro e não enxerga o nosso próprio defeito, e quando a gente assim não vê as qualidades do outro, ou seja, que nós estamos assim com a visão tapada pelo nosso orgulho, pela nossa mesquinhez, vamos colocar assim, e achar que somos às vezes até superiores a todos e aos demais. Então, porque a maioria de nós ainda tende a identificar com mais frequência as dificuldades, defeitos alheios do que as qualidades, justamente porque nós trazemos em nós ainda esse orgulho, esse egoísmo de querer ser superior, ser mais do que o outro e não enxergar as qualidades primeiramente, querer enxergar os defeitos. Lembrando, primeiramente, como a doutrina nos coloca, que o outro, de fato, é um espelho que reflete nós. Ou seja, os defeitos que nós apontamos, primeiramente, nós também trazemos eles conosco. É algo que nós também precisamos trabalhar para assim crescermos e evoluirmos. Quando a gente aponta para um, tem 3 apontando para nós, assim nos coloca a doutrina. Então, para a gente refletir, antes de apontar o defeito do outro, antes de julgar o outro, olhar primeiramente para dentro de si. Então, assim nós vamos trabalhar melhor isso e começar a ver o outro com mais humanidade, com mais sentimento, conforme Jesus assim coloca, para nós refletir, fazendo ao outro o que se quer para nós mesmos. Porque, assim como Kardec aqui coloca para nós, que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Então, o que faria eu se outro começar a me apontar também? Então, a gente começar a se colocar no lugar do outro, começar a ver o outro com mais humanidade. Nesse sentido, nós vamos trabalhando essas questões e melhorando isso de ficar apontando o outro, de ficar falando do outro, primeiramente olhar para si mesmo, ou seja, retirar a trave que assim nos cega, que não nos deixa ver. Né, tia? Bom, vamos para outra pergunta aqui. Boa noite. Por que muitos pais são abandonados pelos seus filhos? Seria consequência de vidas passadas? Bom, é lamentável que ocorra o abandono, tanto de filhos para os pais, quanto de pais para filhos. Nem sempre o abandono está relacionado à questão de vida passada. Muitas vezes as raízes do abandono estão na vida presente, onde os filhos, muitas vezes, não desenvolveram dentro deles a generosidade, a solidariedade, o respeito aos mais velhos, o carinho e a gratidão, que deveria ter sido desenvolvido nas crianças, desde que elas são pequenas, porque são valores da alma que são desenvolvidos com as experiências através da família. Já deu para perceber por aí que existe uma corresponsabilidade, certo? Porque esses filhos que muitas vezes abandonam seus pais, eles tiveram os pais e foram crianças um dia, né? Então já tem uma corresponsabilidade aí, né? Nesse abandono. Mas Jesus, ele nos explicou que é preciso que ocorra o escândalo no mundo. Vocês já viram isso no Evangelho? É preciso que ocorra o escândalo no mundo. Mas ai daquele de quem vem o escândalo, não é?
Por que é preciso que o escândalo ocorra no mundo? Porque nós somos imperfeitos, nós ainda não sabemos amar, nós ainda não sabemos amar de verdade. Nós sabemos possuir, nós sabemos ter ciúme, nós sabemos exagerar na posse, nós sabemos ser egoístas muitas vezes, mas o amor, ele passa longe disso. Não é por aí. E nós estamos querendo aprender, nós estamos aqui para aprender. Enquanto nós não aprendemos ainda e não o sabemos, nós vamos cometer erros da nossa natureza imperfeita, que são os escândalos, não é? Entretanto, ai daquele de quem vêm os escândalos. Os filhos que são ingratos, existe uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo dedicado a honrar pai e mãe, não é? É um capítulo dedicado à relação filho e pais, honrar pai e mãe. Um capítulo só para comentar isso, que realmente é lamentável quando os filhos não conseguem desenvolver a generosidade, a gratidão, a solidariedade, o carinho, a atenção, que os pais, muitas vezes em condição já de idosos, necessitam, né? Essas criaturas que não conseguiram desenvolver isso, elas vão ter que desenvolver, não vão? E como muitas vezes elas já tiveram em mãos todos os recursos para aprender a desenvolver isso através das leis do amor, ou seja, a criatura às vezes tem uma vida que lhe proporciona uma boa casa, que lhe proporciona um bom trabalho, que lhe proporciona recursos financeiros, que tem um corpo físico, que tem uma saúde gigante. Ele recebeu todos os recursos bons para ser capaz de desenvolver a generosidade, o carinho, a atenção. Ele tem tudo em mãos e ele não conseguiu fazer isso. Obviamente que a providência divina vai começar a cortar os recursos, né? Vai deixá-lo em situação mais difícil, dramática, para que ele então aprenda a ser generoso. Aí vem os sofrimentos, não é? A própria providência divina, a lei de causa e efeito, vem trazendo para nós outros professores que vão falar mais duro conosco, né? Para a gente aprender a ter essa generosidade. E a consequência de vida passada, Jesus também fala no seu Evangelho que não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai o saiba. Vocês já viram essa frase lá? Não cai uma folha. A gente fica pensando assim, mas como é que pode? Das milhares de folhas que caem todo dia, Deus saber de cada uma das folhinhas que caem, não é? O que Jesus quis dizer para nós é representar para a gente como que é o amor de Deus e a consciência divina a respeito da nossa condição. Então, Deus e as leis divinas, elas sabem toda a nossa história. Toda a nossa história. E mais ainda, do que nós precisamos para progredir. Do que nós precisamos. Então, evidentemente que aqueles pais que foram abandonados pelos filhos, eles estão sofrendo um escândalo. Eles estão sofrendo um escândalo, óbvio. E certamente que eles sofrem por isso, não é à toa e nem de maneira injusta. A providência divina aproveita o escândalo para ensinar, inclusive a quem é vamos dizer, a vítima do escândalo, sobre a qualidade do amor que ele tem cultivado. Assim como ensina também aquele que é o motivo, que é o causador do escândalo, a como
ele deverá se comportar diante de situações difíceis que acabam surgindo na vida daquele que não está aprendendo pela lei do amor. Aí vai aprender pela lei da dor, né? Então, pode ser consequência de vidas passadas? Pode, porque ninguém sofre injustamente. Mas pode estar aqui na vida presente. Começando pela educação dos filhos, pelo desenvolvimento da generosidade, do respeito, que nós deveríamos trabalhar com as crianças, quando são pequenas, para que quando se tornarem adultos, elas não abandonem os seus pais. Não é? Muito bem, Shirley. Dando sequência ao que a Shirley disse, tem uma pergunta aqui que vem nos fazer refletir um pouco sobre ação e reação dos nossos atos, né? E pergunta assim: por que nem toda reação corresponde às nossas ações, nos prejudicando quando fazemos o bem? Porque nem toda reação corresponde às nossas ações, nos prejudicando quando fazemos o bem. Então vamos pensar um pouquinho, né, Shirley, sobre isso aqui. Quando nós fazemos o bem, porque vamos tentar entender um pouco da pergunta, porque nem tudo vai nos acontecer de mal se nós estamos fazendo o bem. Seria mais ou menos nesse sentido que a pessoa quer colocar aqui. Então Jesus nos diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então assim ele nos coloca que todos nós teremos aflições, mas se nós tivermos perseverança, se nós tivermos boa vontade, se nós persistirmos, nós venceremos. Ou seja, nesse sentido, se estamos realmente trabalhando no bem, nós vamos entender se estamos com Jesus no coração, ou seja, trabalhar no bem já é justamente ser, conforme Kardec assim nos coloca, começar a vencer as más tendências, ou seja, fazendo o bem no limite das nossas forças, conforme Kardec assim nos traz na pergunta 642 do Livro dos Espíritos: se bastará para o homem apenas não deixar de fazer o mal para agradar a Deus. E aí eles nos respondem dizendo assim que não, que tem que fazer o bem no limite de nossas forças. Ou seja, se a gente quer realmente seguir esse propósito de trabalhar o bem, de fazer o bem do próximo, né? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo tem o capítulo 12 que nos diz sobre amai os vossos inimigos. E aí no item primeiro, no primeiro versículo, fala justamente assim: pagar o mal com o bem. Então, se nós vivenciamos o bem o tempo todo, estamos trabalhando esse lado positivo do bem, reação que poderia ter sobre nós, se nós estivermos assim, sintonizados com Jesus, ou seja, nos blindando, né, Shirley, dessas influências negativas que tem a ver com a minha sintonia. Ou seja, trabalhar no bem se eu estou sintonizado de fato com esse propósito. Porque se eu não estiver, aí Jesus já nos diz assim: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Ou seja, manter nessa sintonia, manter nessa vibração o tempo todo, nesse processo construtivo de fazer o bem no limite de nossas forças, para assim realmente nós não termos nenhuma reação, ou seja, nenhuma ação negativa sobre nós, porque só assim podemos caminhar melhor, edificando o bem em nós, transformando, ou seja, nos melhorando, conforme Kardec nos coloca, sobre o verdadeiro homem de bem, aquele que se esforça para assim domar as suas más inclinações, ou seja, que continua a vencer os seus vícios, aos seus equívocos, que não faz, conforme Jesus coloca, cair em tentações, ou seja, que não nos deixa levar pelos sentimentos mundanos, pelas questões, conforme Paulo de Tarso assim nos faz refletir, que tudo é lícito, mas nem tudo convém, porque nem tudo edifica. Então nós precisamos entender o seguinte: para realmente estarmos trabalhando no bem, é estarmos nessa sintonia de fazer o bem
no limite de nossas forças. Que limite é esse? Não tem limite. Por isso, é sempre ir forçando-nos nessa trajetória de construção que Jesus assim coloca, vigiando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para não deixarmos sermos guiados por essas más inclinações ou por esses más pensamentos que ainda nós absorvemos. Trabalhar isso em nós para realmente nós não termos nenhuma reação se estamos construindo esse lado positivo do bem. Assim nós vamos entender melhor, conforme Jesus colocou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ou seja, mantenha firme, vigie seus pensamentos, ore, trabalhe, confie, continue fazendo o bem no limite de suas forças, porque assim você vencerá. Assim nós venceremos. Uma outra pergunta aqui. Boa noite. O fato de pedir perdão e não ser perdoado seria uma transferência de culpa para quem não perdoou? Se é, qual seria a consequência? De certa forma, se a gente for avaliar a primeira impressão, a grosso modo... Quanto aí, Roberto? Não vi. A grosso modo, o que a gente vê? Pode ser uma transferência de culpa, sim. Mas aquele que não perdoa, é como se ele tomasse um pouquinho de veneno todos os dias. Ele se envenena. Aquele que não perdoa, ele está se envenenando. Todos os dias toma um pouquinho de veneno. Daqui a pouco ele adoece, daqui a pouco vai para o hospital, daqui a pouco está intoxicado. E o rancor, a raiva, a indignação, a falta de perdão adoece o espírito e adoece a alma. Aquele que pede o perdão, aquele que reconhece o seu erro, que se move na direção de pedir o perdão, na esperança de ser perdoado, ele deve entender que a primeira pessoa que tem que perdoar o erro que ele cometeu é a sua própria consciência. Ele, além de tomar consciência do que fez, ele agora tem que se auto-perdoar. Porque se ele não obtiver o perdão do outro a quem ele de alguma forma lesou, se ele não obtém esse perdão, ele ainda assim poderá prosseguir em paz, porque ele conquistou o seu auto-perdão. E ele sabe que daquele momento que ele tomou a consciência do erro e se moveu na direção de corrigi-lo de alguma forma, ele se tornou uma pessoa melhor, né? E certamente ele vai conseguir corrigir em algum momento aquele erro cometido, porque a providência divina sabe de todas as folhas que caem nas árvores, não é? Então ela vai agir de tal maneira a proporcionar que a criatura que tomou consciência e está disposta a corrigir e quer mudar o rumo da sua vida nesse sentido, ela vai obter da divina providência todos os ventos favoráveis para o benefício dessa mudança, né? Agora, o outro que não perdoou, ele está estacionado, enclausurado e está se adoentando, né? Isso não muda em nada o progresso daquele que pediu perdão. Aquele que pediu perdão, reconheceu o erro, está disposto a mudar, ele segue o caminho. Aquele que não perdoou vai ficando para trás.
Muito bem, nosso tempo assim se encerrou. Nós agradecemos a todos, Shirley também, os amigos de casa. Obrigada a todos, viu? Daqui a pouco teremos a palestra. Passamos a palavra ao cerimonial.